Olá! Quero falar com você e deixar aqui uma mensagem de Pessa. Pessa é citado na liturgia como Zman Herutenu, época da liberdade, pois falaremos da liberdade. Liberdade e escravidão existem vários níveis. A festa de Pessa proporciona refletir sobre todas as camadas de liberdade ou de escravidão. A festa de Pessa simboliza para nós judeus a importância de se combater, evitar a escravidão e fomentar a liberdade. E eu explico. Quando o povo judeu recebe as tábuas da lei, a Torá diz que essas tábuas estavam gravadas por Deus. Deus escrevia os mandamentos e gravava nas pedras, toda ela formatada também por Deus. A literatura rabínica do Midrash diz que a escrita desse lado era a mesma do outro lado, não estava espelhado. E isso era uma mensagem clara, que as ideias judaicas, elas são claras para qualquer tipo de mente, de pessoas, socioeconômico, não altera, porque a ideia da Torá, ela é uma ideia clara, objetiva, ela é imparcial, sem nenhum interesse. Portanto, outros sábios disseram: Al tikre harut ela herut. Não leia que as letras estavam gravadas, e sim que as letras proporcionarão liberdade. Todo aquele que estudar e praticar as ideias da Sagrada Torá promoverá para si e para a sua vizinhança, para a sua comunidade, para a sua sociedade, liberdade. O primeiro nível de liberdade ou escravidão é a liberdade física. É aquela em que nós vimos na história do Egito Antigo, o povo judeu estava lá. Nós vimos recentemente no Brasil a abolição da escravatura. Nós vimos nos Estados Unidos. Nós vimos em vários outros locais. É liberdade, não mais o trabalho escravo. Esse é um nível elementar, físico, o status econômico. Ele trabalha e tem a sua remuneração. A luta pelos direitos sociais dos trabalhadores faz parte na busca da liberdade. Mas não é só isso que nós devemos pregar na noite de Pessa. É muito mais. Quando a gente fala de liberdade, a gente tem que falar de liberdade política. Combater regimes totalitários, regimes fascistas, imperialistas diabólicos, monarcas que estão a perseguir pessoas, parte do seu povo, e ele em grandes palácios. Liberdade política é com a democracia que com ela garante a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ocupação profissional. Então, o segundo nível de liberdade é
a liberdade política com tudo que mencionei. Faraó era um exemplo de totalitário, de um monarca cruel, e assim podemos ter outros regimes políticos que não sejam monarquia, mas que praticam o regime totalitário, fascista, etc. Mas existe mais uma camada da liberdade, e aí a gente vai aumentando, que é a liberdade interna da pessoa versus condução, opressão externa. Aqui vale a reflexão. Na Haggadah de Pessah, há mais de 3.300 anos, o povo judeu, ele recita pela minha salvação e pela liberdade da minha alma. Al geulatenu ve'al pedut nafshenu. Uma das coisas mais maravilhosas que nós temos é a liberdade interna, de poder ser o que eu sou, de eu poder falar o que penso, o que sinto, poder dizer sim, poder dizer não. Não ir atrás da pressão social, não ir atrás da propaganda, não ir atrás da mídia, das TVs, e sim ter a minha opinião, a minha personalidade. Isso é liberdade. Quando uma pessoa faz o que os outros fazem, quando uma pessoa faz porque a TV disse, ou porque o colunista escreve, ele talvez está deixando de ser livre, deixando de ser Ben-Horim para ir atrás de outras cartilhas. O Maharal de Praga, com brilhantismo, disse que a matzá é água e farinha. Simples. Não tem recheio. Não tem acréscimos. Pessah é a liberdade do seu ser. Pessah é respeitar o seu potencial. Não coloquemos acréscimos. Não vai fazer bem a matzá. Somos um povo, somos seres com alma. Deixemos e respeitemos a nossa alma. Isso, talvez, traz no personagem de Abraão, o primeiro patriarca judeu da época bíblica, onde ele era chamado Abraão ou hebreu. Por que hebreu? Vem do hebraico ivri, que era do outro lado da margem do Eufrates. Abraão vem de lá. Mas isso é geografia. No judaísmo e na filosofia, diz que Abraão ivri, ele está do outro lado. A sociedade falava, na época, politeísmo, Abraão falava monoteísmo. O monoteísmo de Abraão conquistou o mundo. Mas um dia ele estava sozinho. E por que ele foi vitorioso? Porque ele foi livre. Ele exerceu a liberdade. Ele ouviu e respeitou o seu íntimo. Eu quero desejar o que o Rabino Kook disse em seu livro. Rabino Avraham Kook, o primeiro rabino-chefe de Israel, ele escreve que com a saída dos judeus do Egito foi produzido no mundo e na história da humanidade a capacidade que o ser humano tem de superar, de se aprimorar, de crescer. Tudo isso graças à liberdade produzida pelo exemplo da saída de Israel do Egito. E, portanto, quero
deixar bem claro: se o perigo no passado era que podíamos ser escravos, o perigo do presente é que podemos ser marionete dos outros. Se a principal tarefa não ficar clara na noite de Pessah, quando ficará? Bechol lebnei Israel haya or bechol moshvotam. Em toda a casa de Israel havia luz, clareza, as tábuas gravadas. A principal tarefa do ser humano, então, nesta vida, é dar a luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é potencialmente. Respeitar a sua neshama, a sua alma. Pense nisso. Essa é a liberdade. A liberdade do ser. A liberdade não é do ter. A liberdade de ser você mesmo e não ser o que os outros querem que você seja. Pensa kasher vesameach. Pense na matzá. A liberdade está na simplicidade do ser. Água e farinha, sem recheio. Hag Sameach, e que vocês tenham uma grande noite de Haggadah.